Olá, pessoal, vamos lá então. Vou gravar aqui a videoaula de figuras de linguagem, tá? Que ficou faltando. Selecionei aqui 11 das 40 figuras de linguagem, tá? Essas são as que mais caem em provas de vestibular e concursos públicos, tá bom? Ó, isso aqui tá na apostila de vocês, tá? Esses conteúdos, ó, que eu peguei da apostila de vocês. Só que tudo que tá numa cor diferente assim, eu acrescentei para poder dar os exemplos, porque lá na sala eu sempre dou os exemplos no quadro, né? Aqui eu tive que dar uma improvisada. Então esse poema não tá na apostila de vocês e tudo que está em amarelo não está na apostila de vocês, tá? Por que eu peguei esse poema do Fernando Pessoa? Para mostrar para vocês qual o objetivo da figura de linguagem, tá? O objetivo da figura de linguagem é tornar o texto mais bonito, mais expressivo, tá? Mais poético, é dar mais intensidade àquilo que o poeta está falando, tá? Ó. Então, ó, o Fernando Pessoa aqui fala das grandes navegações, tá? De quando os portugueses saíram de Portugal a caminho das Índias e chegaram aqui no Brasil, tá? Todo esse período das grandes navegações, o Fernando Pessoa fala um pouquinho aqui. Mas o Fernando Pessoa não é dessa época, tá, gente? O Fernando Pessoa, ele é um poeta aqui da modernidade, tá? Então, ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Aqui, ó, na primeira estrofe desse poema, tá? Um poema é dividido em versos, tá? E estrofes. Estrofes é o conjunto de versos, tá? Ó, então aqui temos 4 versos, tá? Aqui a gente já tem 2 figuras de linguagem, tá? Ó mar salgado. O mar é salgado, tá? O salgado aqui é uma informação a mais. Então aqui a gente tem a figura de linguagem chamada de pleonasmo, tá? Pleonasmo, redundância, tá? Quanto de teu sal são lágrimas de Portugal? Está querendo dizer que o mar é composto pelas lágrimas de Portugal, tá? Então, o mar é as lágrimas de Portugal. Metáfora, tá? Quando a gente transforma uma coisa em outra, tá? E a propósito, a metáfora é a primeira figura que a gente vai empregar, que a gente vai falar. A gente usa a metáfora quando a gente vai transformar uma coisa em outra, sem usar a palavra como. Tem a palavra como na frase, não é metáfora, é comparação, tá? Ó. A mãe é uma fera. Metáfora, transformei a mãe numa fera. A mãe é um anjo. Metáfora, transformei a mãe num anjo. A mãe é como uma fera. Não é metáfora, é comparação, tá? A criança é como um anjo. Não é metáfora, é comparação, tá? Então, ó, tem a palavra como na frase, não é metáfora, é comparação. Tá? Uma figura de linguagem chamada comparação. Metonímia. A gente usa quando a gente vai, como eu vou explicar? Dar uma resumida no termo, tá? Então, ó, eu leio livros de Machado de Assis. Leio os livros dele. Se eu falo, eu leio Machado de Assis, na forma denotativa de interpretar, que denotação é quando a gente interpreta a coisa do jeito que ela é, tá? É impossível ler o Machado de Assis, a pessoa do Machado de Assis, o homem Machado de Assis, é impossível ler ele, tá? Eu leio os livros dele. Então, quando a gente substitui a parte pelo todo, tá? Parte pelo todo. Estou usando a metonímia, tá? Igual quando a gente fala assim, alguém te pergunta assim, nossa, você tá tomando chá verde? Aí eu falo, eu tomo 2 copos por dia, tá? Metonímia, tá? Eu não estou falando o líquido que eu tomo,
Eu ocultei o líquido ali da frase, tá? Eu falo que tomo 2 copos, tá? Como 2 pratos de salada, tá? Se eu não colocar a salada, só falar como 2 pratos por dia. Metonímia, tá? Leio Fernando Pessoa, metonímia, porque eu leio os livros dele, não ele. Eu não leio o Fernando Pessoa, o homem Fernando Pessoa, tá? Sinestesia é a união de palavras que misturam os sentidos, tá? Então, sentidos são tato, olfato, paladar, visão, audição, tá? Quando você mistura tudo numa frase e fala o cheiro doce da infância, se é cheiro, é cheiro, não pode ser doce. Doce é sabor. O sabor doce da infância seria o certo falar. Se eu falo cheiro doce, metonímia. Assim como às vezes a gente fala assim, ai, o seu perfume tem um cheiro doce, tá? Metonímia você tá usando, tá bom? Porque o perfume não pode ser doce, tá? É uma outra definição que você coloca ali para dizer que aquele perfume tem aquela determinada característica que parece ser doce, mas você não provou o perfume. Se você provar o perfume, te garanto que ele não vai ser doce, tá? Antítese é a aproximação de termos opostos, tá? Acontece quando a gente tem 2 termos opostos na mesma frase. Amor e ódio andam de mãos dadas, tá na apostila de vocês. Eu preparo uma canção que faça homens acordar e crianças adormecer. Ó, aproximação de termos opostos, tá? Na mesma frase, tá? Então, opostos na mesma frase, tá? Já o paradoxo são ideias completamente absurdas na mesma frase, tá? Esse poema clássico aqui do Camões, que é um poeta clássico. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é andar solitário por entre a gente. Se você é solitário, você anda sozinho. Não tem como andar solitário por entre a gente, por entre pessoas. Ideias absurdas. Feridas, você faz um corte no seu corpo, a ferida vai doer. Não é ferida que dói, não se sente, tá? É um não contentar-se de contente, tá? Se você não se contenta, como que você está contente ao mesmo tempo, tá? Ideias opostas, tá? Ideias opostas não, desculpa, gente. Em cima, antítese, são termos opostos dentro da mesma frase, tá? Mas percebem, ó, que homens acordar e crianças adormecer. Então, não são os homens que vão acordar e adormecer ao mesmo tempo. Se fossem, eu preparo uma canção que faça homens acordar e adormecer simultaneamente, seria um paradoxo, tá? Mas como eu preparo uma canção que faça homens acordar e crianças adormecer, aqui é antítese, tá? Então, o paradoxo é quando a ideia é absurda, tá? Ideias com um sentido completamente absurdo. Eufemismo é quando você suaviza uma expressão, tá? Você vai ligar para uma pessoa, dizer que alguém morreu, você não vai falar assim, alô, fulano, olha, seu tio morreu. Não, você suaviza, você fala, oi, fulano, lembra que o tio estava meio mal, que ele não estava muito bem de saúde? Olha, ele descansou, tá? Então, você está praticando eufemismo aí. Mesma coisa, quando você fala assim, nossa, aquela pessoa ali não se cuida, né? Meio descuidada ela, com a aparência dela. Tá chamando de feio, de feia, tá? Às vezes até o bonitinho, tá? Quando você fala assim, ai, fulano é bonitinho, tá? Você tá querendo suavizar o fato de que você o acha feio, tá? Apesar que a beleza está nos olhos de quem vê, né? E nem sempre você usa a expressão bonitinho para dizer, não querendo falar que é feio, tá, gente? Então, ó,
Prestem bem atenção para esses detalhes, tá? Às vezes você usa bonitinho e realmente você acha bonito, tá? Você tá querendo empregar ali o sentido diminutivo da palavra, tá? É bonitinho, tá? Nem sempre você tá querendo dizer que a pessoa é feia e não quer falar, tá? Hipérbole é a figura do exagero. Essa eu uso muito aqui em casa. Eu falo, ai, sai do celular, já falei 1 milhão de vezes, tá? Ai, você não me escuta, eu já falei tantas vezes isso, tá? As mães gostam muito de usar a hipérbole em casa, tá? E não só as mães, as pessoas no geral. As pessoas falam, tô morrendo de fome, tô morrendo de sede, tô morrendo de frio. Nossa, essa dor é insuportável, tá? Se você for olhar lá a escala de dor de 1 a 10, talvez a sua dor chegue a 2. Mas você fala, é insuportável essa dor, tá? Uma dor de cabeça, sei lá, tá bom? Hipérbole é a figura do exagero, quando você exagera, ó. Estou morrendo de fome, morrendo de sede. Ironia é quando você diz uma coisa querendo dizer o contrário do que você pensa. Então, você não fala assim, vamos supor, você está numa situação que você está esperando um jantar ser servido, você já está irritado com alguma coisa, e aí alguém fala, ai, vamos comer? Você está com fome? Você fala, não estou com fome não, nem vou mais comer, tá? Ironia, você está dizendo algo contrário do que você quer dizer. Às vezes, quando eu explico algum conceito novo para minha filha, eu falo, você entendeu? Aí, às vezes, ela fala assim, entendi tudo. Aí, eu sei que ela não entendeu nada, eu vou ter que explicar de novo, tá? Ironia, você usa uma frase querendo dizer outra. Fala mais alto, ali da esquina ainda não deu para te ouvir, tá? Personificação ou prosopopeia, tá? A personificação, a prosopopeia, ela acontece quando você atribui características ou ações a seres que são irracionais ou inanimados, tá? Então, por exemplo, se hoje amanheceu nublado e você fala assim, hoje o dia está triste. Tristeza é algo que é do ser humano. Se você diz que o dia está triste, tá? Você está usando aí uma personificação. Se você fala, o celular rouba meu tempo, você está usando uma prosopopeia, tá? A personificação é mais quando é uma ação, algo abstrato, tá? Por exemplo, a nevasca mostrou sua face cruel. A nevasca não é cruel, ela é um fenômeno da natureza e simplesmente existe, tá? A gente não pode atribuir sentidos de crueldade para ela, tá? O celular rouba meu tempo, tá? A gente não pode dizer que o celular nos rouba nada, tá bom? Espera, eu já vou dar. Pleonasmo é quando a gente usa várias palavras com o mesmo sentido em uma frase só, tá? Pleonasmo é quando a gente tem aquela frase que a gente está repetindo, tá? Pleonasmo é quando a gente usa várias palavras com o mesmo sentido em uma frase só. Então, pleonasmo é redundância, tá? A gente repetiu ali alguma coisa na frase que não precisava, tá? Orvalho noturno da noite. Pleonasmo ou redundância. Entra para dentro. Se você vai entrar, é claro que é para dentro. Baseado em fatos reais. Esse é clássico, tá? Se é fatos, é real. Não precisa dizer que é baseado em fatos reais, tá? Nesse tempo de lives que a gente está vivendo, tá, gente? Tem gente que fala live ao vivo. Gente, super pleonasmo, tá? Live é uma palavra em inglês que quer dizer ao vivo, tá? Então, não precisa dizer live ao vivo. É repetição, tá? Pleonasmo. Aliteração é a repetição de consoantes, tá? Assonância é a repetição de vogais, tá? Então, ó, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Rato roeu a roupa do rei de Roma.
repetição de consoantes. Era bruto e bravo como agreste onde nascera e morrera, tá? A repetição de vogais. Juro que não acreditei, e te estranhei, e me debrucei sobre teu corpo, e duvidei, e me arrastei, e te arranhei, e me arranhei nos teus cabelos. Repetição do ei ali, tá? Tudo que tá repetindo o ei é repetição de vogal, tá? Então, aqui é aliteração, tá? Assonância, repetição de vogais, gente. Aliteração de consoantes, tá? Agora eu vou para um outro exemplo aqui, bem rápido, para a gente fechar essa ideia, tá? Essa aqui é uma aula que eu planejei de figuras de linguagem para os meus alunos, tá? Do nono ano e do primeiro ano do ensino médio, lá de Bandeirantes. Esse sanduíche aqui, ó, enorme, imenso, colossal, hipérbole, tá? O futebol pede paz, tá? Futebol, substantivo abstrato, futebol não perde nada para ninguém. O futebol existe porque o ser humano existe. Se eu coloco aqui nessa frase, o futebol pede paz, eu estou usando aqui uma personificação, estou atribuindo uma característica do ser humano, tá? Uma ação do ser humano a algo que é abstrato, que é o futebol, tá? Malve, gostosa como um abraço. Olha, atenção na palavra como. Aqui a gente tem uma comparação. Se eu falo, Malve é um abraço, aí a gente tem uma metáfora. 750 enfermeiras, fadas. Transformei as enfermeiras em fadas. A enfermeira é uma fada disfarçada. Metáfora, tá? E para fechar, gente, cachorrinho bonitinho no volante, tá? Mas vamos analisar o contexto. Um animal no volante. Esse motorista é um animal. Metáfora, tá? Transformei o motorista, que é ruim, que é mau motorista, não pensa, não raciocina, num animal, cachorro, tá? Você é a minha primeira xícara de café do dia, tá? Então, estou querendo dizer que essa pessoa é a primeira xícara de café dela do dia, a primeira coisa que ela bebe. Transformei uma pessoa numa xícara de café, tá bom? Então, gente, com esses exemplos aqui de imagens, tá? Talvez no concurso tenha alguma imagem ali para vocês desvendarem alguma figura de linguagem. Eu fecho essa aula, tá? Espero que tenha sido claro para vocês, tá bom? E bem elucidativo. Qualquer coisa, manda pergunta para mim, tá?